pessoal, boa noite. Hoje nosso 18º encontro, nossa 18ª aula, com o tema superconsciente. E Joana de Ângeles começa afirmando que todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu, encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo adormecidas em estado de inconsciência. É interessante essa afirmativa, e isso nos lembra que ela, Joana de Ângeles, não é a primeira a falar desse superconsciente. Nós encontramos André Luiz, no seu livro No Mundo Maior, quando fala dos três cérebros, ou as três mentes, ele já fazia ali referência a esse superconsciente. Apenas relembrando, ele afirma que é como se houvesse um edifício de 3 andares, analisando um cérebro de uma pessoa que estava enferma e sofrendo um processo de obsessão bastante cruel. E ele observa que é como se houvesse 3 instâncias na mente do indivíduo. A gente fala 3 cérebros, mas não é propriamente 3 cérebros, é um cérebro só, com esses compartimentos, vamos dizer assim. Então, André Luiz fala que na parte inferior desse edifício, nós encontramos o subconsciente. No primeiro andar, nós vamos encontrar o consciente. E no segundo e último andar, portanto, o superior, o superconsciente. No inconsciente estariam registradas todas as experiências que o espírito, no seu carreiro evolutivo, tem experimentado até esse momento. Portanto, se refere ao passado. O consciente é aquela área onde nós acionamos nosso esforço, nossa vontade para conquistar aquilo que nós almejamos. É o presente. E o superconsciente simboliza que para nós, ou representa para nós, o futuro. Esse consciente estaria mais ou menos, vamos dizer assim, situado no nosso córtex, onde nós atuamos normalmente na nossa vida de plena consciência. Enquanto que o superconsciente estaria representado aqui no campo físico, pelos nossos lobos frontais, onde cada vez mais, na atualidade, se vem estudando o nosso cérebro. Tem muita coisa ainda para ser descoberta, mas já conhecemos bastante. E essa área do superconsciente, nos lobos frontais, é como se fosse uma área nova de pesquisa. Então, nós temos o passado, o presente e o futuro. Então, André Luiz já fez referência, na obra citada, sobre a existência desse superconsciente. Outros estudiosos em outras áreas psicológicas ou espiritualistas, também fazem referência a esse superconsciente, e às vezes com outros nomes, conforme ela vai aqui fazer referência, né? Como inconsciente superior, inconsciente inferior. E quando ela diz que todas as aspirações do ser humano, que diz respeito ao seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, né? O seu céu. E aí a gente lembra Jesus, o reino dos céus está dentro de vós. Que seria justamente a conquista, através do processo evolutivo, dessa área nobre da nossa psique, que nós chamamos de superconsciente, e é aí que está, em forma de potência, né, tudo aquilo que nós viremos a ser. Lembrando mais uma vez Jesus, quando afirma: vós sois
deuses. Então ele via em nós, com essas afirmativas, vós sois deuses, o reino dos céus está dentro de vós, o que nós poderíamos realizar, o que nós poderíamos fazer. Por isso, no outro momento, ele também vai afirmar: aquilo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Então, a Joana situa aqui esse superconsciente como sendo essa área onde estão adormecidas essas nossas potencialidades e que, em função, às vezes, do nosso nível de consciência, nós permanecemos inconscientes com relação a essa área nobre do ser, que é o fulcro da inspiração divina e onde se estabelecem todos os paradigmas orientadores do processo de evolução, no que diz respeito ao nosso destino. Ela também afirma que essa área do superconsciente é a sede física da alma reencarnada e que responde pelos sutis processos de transformação dos instintos em inteligência e dessa em angelitude, passo que será conquistado com o passar do tempo e mediante esforço pessoal e intuição espiritual dos objetivos mais significativos do transcurso existencial pelo corpo físico. O que nos lembra Lázaro, se não me falha a memória, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando afirma que no início nós temos apenas instintos, com o passar do tempo na evolução, nós despertamos sensações, dessas sensações avançamos para os sentimentos e, entre os mais nobres dos sentimentos, o amor. Então, todo esse processo evolutivo através dos milênios, das reencarnações sucessivas, se dão mediante justamente o despertar dessas potencialidades trazidas do nosso superconsciente. E veja a afirmativa dela, né? É a sede física da alma reencarnada. Então, os objetivos significativos que nós temos dentro da nossa existência física atual, e que nós acabamos, digamos assim, externalizando nos processos biológicos no nosso corpo físico, são energias provenientes dessa área que é denominada de superconsciente ou inconsciente superior. Então, o, é desse superconsciente que dimanam justamente as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. Quando nós entramos, por exemplo, e ela vai colocar isso mais adiante, num processo de oração, num processo de entrega, de solitude, através da oração, através da meditação, nós estamos saindo desse estágio mais de consciência objetiva e acessando justamente as energias provenientes dessa área mais nobre, desse superconsciente. E é tão interessante que ela, lembrando os computadores, de uma certa forma, vai afirmar que ele, o superconsciente, está equipado com chips ultrassensíveis, e aí se encontram os tesouros da vida chamada transpessoal, na qual o trânsito entre as esferas orgânica e psíquica se faz mais livre e amplamente, né? Então, veja que é aí que se situa a origem dessas energias psíquicas ou parapsíquicas ou transpessoais, envolvendo as experiências, também chamadas de transpessoais, que envolve o que normalmente nós nominamos como estados alterados da consciência, onde nós ingressamos num mundo inteiramente novo, que vai além dessa consciência objetiva,
tendo experiências transpessoais ou até mesmo de ordem espiritual. E a fim de manifestar todo esse potencial, esse tesouro de energias, né, que se detecta, o organismo tem células específicas favorecendo a intercomunicação desses campos, nos quais se movimenta o espírito, né? Entre essas duas dimensões, a chamada dimensão material e a chamada dimensão espiritual. Irradiando-se, portanto, continua ela nas suas reflexões, do chakra coronário, aquele chakra que fica no alto da nossa cabeça, né? E que é, digamos assim, o comandante-chefe dos demais chakras que possuímos, por sucessivas emissões de ondas pensamento, através dos exercícios que fazemos de concentração, de meditação, de prece, né? Desenvolve-se cada vez mais, abrindo-se os registros de captação de outras mentes que se lhe cruzam no mundo extracorpóreo e, às vezes, até mesmo no mundo corpóreo propriamente dito. Então, a gente vê aqui que esse chakra coronário, esse superconsciente, favorece, né, a manifestação da paranormalidade que caracteriza o ser humano. E o superconsciente é o núcleo, né, é o centro onde tem lugar esses fenômenos que nós, no espiritismo, chamamos de mediúnicos, porque é ele quem favorece a decodificação da mente, né, que se lhe direciona no processo mediúnico, transformando em palavras, em projeções ideoplásticas, assim como as manifestações artísticas, culturais, materiais, ou seja, materializamos aquilo que vem desse estágio mais profundo da nossa mente, desse nosso superconsciente, onde o chakra coronário exerce esse papel fundamental. Então, é um laboratório vivo do espírito e que vai imprimir na nossa existência atual, aqui no caso, né, a, as necessidades futuras que nos aguardam quando no inconsciente nós guardamos aquelas memórias ancestrais de tudo que já nos ocorreu no processo de evolução através das reencarnações sucessivas. Então, é um mundo novo que se desenha diante de nós, a fim de que possamos aprofundar as sondas de nossas investigações. E aqui, quando a gente fala de investigação, não só investigação científica, mas pessoal, de você parar. Daí, como vimos lá no início do livro, aqueles momentos de solitude, é uma forma de você investigar a si mesmo, para ir descobrindo essas potencialidades e essas possibilidades que normalmente nós não as utilizamos como poderíamos ou deveríamos utilizar, né? Então, vai ter, inclusive, no campo físico, na área cerebral, na epífise, né? Ou a glândula pineal, como a gente estuda no Espiritismo, como sendo a glândula, conforme se afirma, das possibilidades mediúnicas, ou a glândula da mediunidade. Lembrando nos domínios da mediunidade, de André Luiz também, quando ele fala, observando o médium, como essa glândula se ilumina, proporcionando essa intercomunicação entre os dois planos da vida. Daí porque se afirmar que nós somos seres interexistenciais. Participamos das duas existências, tanto no campo físico propriamente dito, o campo biológico, como o campo das energias de ordem espirituais.
Então, essa glândula pineal, que se torna veículo, consequentemente, das manifestações psíquicas superiores, mediante exercícios também mentais e morais, que amplia sua capacidade de registro do mundo ultrassensível, que se exterioriza através dos equipamentos de alta potência energética de que se constitui. Observemos que aqui ela faz referência às manifestações psíquicas superiores, mas nada impede, como ela conduz também a reflexão nesse sentido, de que nós nos utilizemos de situações outras não superiores e até mesmo inferiores. Então, aí encontramos o celeiro futuro do ser. Por isso, André Luiz faz referência a esse superconsciente como sendo a representação do nosso vir a ser, do nosso futuro, do que nós aspiramos no cotidiano, né? E aí vamos desenvolvendo essas potencialidades para essa intercomunicação cada vez mais intensa e constante, onde nós vamos desenvolver as nossas capacidades intelecto-morais, a nossa afetividade, as nossas expressões criativas, artísticas, e até mesmo o devido, vamos dizer, controle das expressões sexuais que são encarregadas da perpetuação da espécie e do equilíbrio da hereditariedade, entre outros fenômenos que acaba afetando o comportamento psicológico do ser. Mas à medida que o indivíduo, o ser, se conscientiza desse potencial elevado que traz consigo e que dorme em forma de um germe nesse superconsciente, cada vez mais, à medida que desperta, pode utilizá-lo a serviço da vida e crescendo cada vez mais no rumo da sua identificação com Deus. Então, redes de fibras nervosas muito delicadas, afirma Joana, que conduzem as energias que se exteriorizam da pineal e se expandem por todo o nosso cérebro, facultando que ocorram os chamados fenômenos espirituais ou fenômenos mediúnicos. Então, essas energias irrigam de vitalidade as demais glândulas endócrinas, né? Estabelecendo circuitos especializados que vão favorecer com a saúde, né? E aí é interessante quando nós desenvolvemos essas potencialidades psíquicas superiores, estamos caminhando justamente na manifestação cada vez mais de uma melhor saúde. Então, intuição, inspiração superior, psicofonia, psicografia, de uma certa forma, acabam traduzindo a plena sintonia entre os espíritos e os homens como resultado da identificação entre o seu superconsciente e aquelas mentes desvestidas no momento de matéria. Mas aí nós vimos os aspectos superiores dessas manifestações energéticas provenientes do superconsciente, alcançando o chakra coronário, que por sua vez vai alcançar a pineal, que por sua vez vai alcançar as nossas glândulas, as mais diversas, entre elas as endócrinas, fazendo com que todo o nosso corpo se beneficie das manifestações dessa energia. Poderíamos entender, assim, que é por isso que quando nós, no estado de elevação pela prece, pela meditação, nós usufruímos de um certo bem-estar que acaba se manifestando ou materializando no corpo físico na forma desse bem-estar. Mas aí ela vai colocar também, para as nossas meditações, que de forma análoga, essas irradiações que são, porventura, de teor pestífero, né, perturbador, e que são procedentes de fontes mentais degeneradas,
acabam sincronizando com o inconsciente inferior dos indivíduos. Veja que o inconsciente inferior, passado, o subconsciente de André Luiz, né? No qual estão gravadas as experiências inditosas que geraram vítimas e geraram culpas, né? E que acabam retornando à nossa realidade existencial como uma lei de retorno para provocar uma espécie de reabilitação e reajustamento, porque o destino final é o bem, é o amor, é o crescimento, é a evolução, é o progresso, é o despertar dessas potencialidades. E isso acontece em função justamente de psicicamente nós realizarmos fixações mentais saturadas de ódios, de ressentimentos, de amarguras, né? E que acabam produzindo patologias, principalmente aquelas que nós nominamos no espiritismo de obsessivas, e que são dos mais variados tipos, podendo alcançar como resultado, a depender da persistência dessas manifestações odientas, né, e perturbadoras, em mal-estares físicos, em patologias até mesmo de ordem orgânica. Então, a gente deduz com ela que uma vida moral e mental saudável, normalmente assinalada por atividades edificantes, amplia a capacidade do superconsciente, ou o self, como queria Jung, né? Para que os laboratórios celulares, as nossas células, produzam irradiações específicas, portadoras, portanto, de equilíbrio, de saúde e de paz. Ela traz, inclusive, uma metáfora interessante que no cultivo de um campo, né? Se você cultiva com carinho, escolhe bem as sementes, você vai ter uma colheita farta conforme aquilo que você almejou colher. Mas se você não escolhe bem as sementes e planta qualquer coisa, você também vai ter uma colheita que não vai ser, que pode ser farta, mas no sentido negativo e doloroso do processo de colher, né? Então, o cérebro é essa central de força que somente a pouco e pouco vem sendo descoberto pelas pesquisas, principalmente na área das neurociências, e que permaneceu durante muito tempo ignorado na sua totalidade e que, consequentemente, a gente vem entendendo melhor como funciona para podermos entender, inclusive, melhor os fenômenos psicológicos, os fenômenos parapsíquicos e, como nós nominamos na doutrina, os fenômenos mediúnicos, que guardam em si mesmo uma complexidade muito grande. Então, somente a epífise ou a pineal situada no cérebro, por cima e atrás das camadas ópticas, né? Porque essa pineal está a partir daqui, lá no centro do nosso cérebro, constitui por si mesma uma incomparável santuário, que é o que André Luiz observa quando vê o médium lá nos domínios da mediunidade, numa reunião mediúnica, né? Onde essa glândula, como que uma lâmpada que se expande, mostrando toda a sua potencialidade. Então, por si mesma, ela é uma glândula que vem sendo recentemente estudada, a gente não tem muita coisa ainda sobre ela, né? Onde é um incomparável santuário e que vela as funções sexuais durante a infância, né? E na puberdade experimenta alterações significativas, tanto na sua forma como na sua função, e a partir daí se torna esse campo de luz uma flor de lótus de 1000 pétalas, né? Como ela usa essa imagem, que se abrem como antenas ultrassensíveis em direção às esferas superiores da vida.
e de onde procede, né, essa inspiração divina, né, onde nós então conquistamos a capacidade de intuir as mais diversas situações para manifestarmos na nossa existência atual, como elemento orientador das nossas escolhas. Então é natural, portanto, finaliza ela os comentários, que o superconsciente seja um enigma a ser decifrado, por significar na sua essência o fulcro de ligação mais intenso, mais eloquente do espírito com o corpo físico propriamente dito, mantendo a programação das futuras conquistas que devem ser conseguidas ao ritmo da alegria e da saúde. Então, a gente poderia pensar assim, que podemos fazer essas experiências de ampliação da nossa consciência pelo seu despertar, acessando os conteúdos desse superconsciente que estão presentes em nós, a fim de que descubramos as potencialidades inatas que trazemos conosco, que estão adormecidas, e possamos ir acordando-as e utilizando-as a nosso favor. Pergunta-se como fazer isso? Através do estudo da doutrina espírita, que nos beneficia muito na renovação dos pensamentos, das ideias e, consequentemente, dos sentimentos, que vai melhorando a nós todos no aspecto tanto intelectual como também moral, a prática constante da oração, da meditação, a busca da solitude para essa conversa mais íntima com Deus e podermos estabelecer essa comunicação mais intensa para que possamos chegar um dia, né, e dizer como Paulo, né, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim, e nós encontramos a manifestação plena, total, absoluta disso em Jesus, quando ele diz, né? Eu e o Pai somos um. Porque essa intercomunicação com o Pai se dá justamente através desse superconsciente. Meditemos nisso. No nosso próximo encontro, nós vamos para o capítulo 6, que tem o título Encontro com a Harmonia. E aí, como ela normalmente distribui os estudos no capítulo, nós vamos ver 3 itens, inicialmente conflitos do nosso cotidiano, o ser humano perante si mesmo e a libertação do nosso ego. Até de hoje a 8. Muita paz.